Bom, pessoal, novamente aí, boa tarde a todos. Tá mais uma aula de cálculo aqui, né? E a aula de hoje a gente vai tratar de limites de função trigonométrica, né? Então, para poder definir primeiro o limite de uma função trigonométrica, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma coisinha chamada teorema do confronto, certo? E esse teorema do confronto, a gente vai fazer uma suposição, né? E a partir dessa suposição, a gente consegue demonstrar algumas propriedades. Que suposição é essa? A gente vai supor, por exemplo, que existam três funções, né, que sejam definidas três funções, f de x, g de x e h de x, são três funções. A gente vai supor ainda que essas funções, elas, existe uma função menor, existe uma função maior, né, e existe uma função que fica no meio ali, certo? Exemplo disso, x ao quadrado, x ao cubo, por exemplo, né? Ou seja, são funções que têm um certo grau de crescimento. Então, a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que a h de x. Aí o teorema do confronto diz o seguinte: se o limite de x que tende a p, da f de x é igual a L1 e limite de x que tende a p da h de x é igual a L2 e, né, e L1 é igual a L2, significa dizer que, isso aqui implica que o limite de x tendendo a p da g de x é igual a L1 ou L2, vou dizer que é L, onde L é igual a L1, que é igual a L2. Vamos lá, voltando aqui de novo, pessoal. Você tem três funções. Essa função f é menor do que a função g, que é menor do que a função h. Aí você vai comparar os limites dessas funções. O limite inferior, o limite superior, num determinado ponto P. Basta essas três funções. Aí, quando eu digo que o limite da função inferior de x tendendo a P, da f de x, é igual a L, que isso também é igual ao limite da função superior, né, de x tendendo a P, da h de x, você também está dizendo que o limite, tá? Isso aqui traz uma implicação, que é o limite de x tendendo a P. Oi? A g de x é igual a L. Tá claro para todo mundo isso, pessoal? Deu para todo mundo entender? Pode repetir já? Próximo, meu filho. Você primeiro você define três funções. Vou botar aqui de outra cor. Você tem uma função f de x, tá? Você tem uma função g de x. São três funções quaisquer. Função f de x, uma função g de x, uma função h de x, tá? Três funções quaisquer. Aí você ordena essas funções. Quando você ordena, você tem aqui a função f, que é a função inferior, né? Minoritária, eu acho que é essa palavra, né? Que é a função f é menor do que a g e a g é menor do que a h. Ou seja, a função f é a menor das três, a função da h é a maior das três, certo? Esse cara é maior, e esse cara ficou no meio, né? A função g. Então, a função f é menor do que g e g é menor do que h, tá? Você definiu isso aí. Isso aqui surge por uma determinada definição, tá? E a gente tem isso a partir do momento que a gente, por exemplo, diz que f de x é igual a uma função. Exemplo de x, né? X ao quadrado, x ao cubo. É fácil entender que x é menor do que x ao quadrado, que isso aqui é menor do que x ao cubo. Ainda tem menor igual, menor igual. É fácil entender isso. Pega o ponto P igual a 1, por exemplo, né? Se a gente pegar P igual a 1, x aqui é 1 e aqui é 1. Beleza, respeitou a igualdade. A gente pega agora 2. X igual a 2. Opa, 2 aqui dá 2, aqui dá 4, aqui dá 8. Então ficaria 2, 4 e 8.
8 é maior ou igual que 4, ou maior do que 4, estritamente maior do que 4, e 4 é maior do que 2. Tá? Então, a gente pode definir funções desse jeito, e quando a gente define isso, a gente tem essas propriedades, né? Um exemplo disso, a gente sabe que a função periódica, né, uma função do tipo seno e cosseno, ela vai de -1 até 1, né? A função seno, por exemplo. Seno de x, ela vai de -1 até 1. Essa função, ela é maior, né? Ela é menor ou igual à função tangente de x, por exemplo. Que a função de tangente de x, ela vai de menos infinito até mais infinito. Né? Obviamente, isso aqui tem um intervalo, tá? Para isso aqui funcionar, né? Então, está definindo intervalo, certo? Então, a gente tem essas funções que tem esse caráter de prioridades, né? Tem esse caráter de você construir e você poder dizer se aquela função é menor do que a outra, que é menor do que a outra, tá? Aí, agora, eu pego essa função e vou calcular o limite dela, no determinado ponto P, tá? Calculei o limite dessa função, e o limite dessa função deu L. Calculei o limite dessa função, que é a função superior, no mesmo ponto. E esse limite também deu L. Aí você olha, a função G, ela está entre F e H. E nesse mesmo ponto, eu estou olhando para a função F e o limite é L. Eu estou olhando para a função H, o limite é L. O que é que isso significa? Que o limite da função G também deve valer L. Beleza pura? Deu para entender conceitualmente? Deu sim, deu sim. Pronto. Tá? Então, esse é o teorema do confronto. A nossa ideia aqui, obviamente, já falei para vocês, a gente não é de um curso de matemática, a gente não está aqui para demonstrar, né? A gente não vai fazer essas coisas, o livro traz essa demonstração. Então, quem gosta dessa parte de olhar a demonstração, de teoremas e tudo mais, está no livro, tá? Tente lá observar e responder, ver como é que faz, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer exercícios, né? E aplicar as ideias. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, né? Ele coloca aqui o seguinte, seja uma função real, coloca aqui um exercício, né? Seja f uma função real, tal que para todo x diferente de 1, o exercício 1 ele traz todo x diferente de 1, você tem o seguinte, que menos x ao quadrado mais 3x, isso daqui é menor igual a f de x, isso daqui é menor do que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí ele pergunta, quanto é o limite, certo? De x tendendo a 1 da f de x. E aí, galera, o que é que a gente faz? E aí, pessoal, o que é que a gente faz? Alguma ideia? O senhor poderia pegar o limite da última, né? Poderia pegar o limite da última? Poderia. Quanto é o limite da última? X tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de ser limite de x tendendo a 1, né? De x ao quadrado, x menos 1 vezes x mais 1, né? Dividido por x menos 1. Concordam? Uhum. Posso apagar esse cara com esse cara. E o resultado ficou quanto? 2. Então, eu posso dizer que o limite da f é 2? De acordo com a propriedade que o senhor falou anteriormente, sim, né? Não. Por que Eu não? acho que tem que calcular o da outra. O limite da Tem que outra calcular também. das duas, exatamente. Tem que calcular o das duas, não somente desse daqui, ó, do superior, mas também do inferior.
certo? Aí, se as duas forem iguais a 2, aí realmente o limite de x tendendo a 1 da f de x é igual a 2. Tranquilo? Beleza, beleza. Professor, só uma dúvida. Pois não. Ali, depois do f de x, não era para ser menor ou igual, não? Ou é só menor mesmo? Não faz diferença. Ele defendeu aqui no livro isso, certo? Não, não faz diferença, certo? Você tem que ter esse menor ou menor igual, ou maior igual, certo? Uhum. Essa igualdade é em relação, por exemplo, existe um ponto onde essa função, né, vai ter uma imagem igual dessa função. Aí, se isso acontece, então você tem ali essa igualdade. Se não acontecer, aí é só estritamente menor. Entendeu? Entendi. Então, aqui, olhando para cá, quanto é o limite de x tendendo a 1 aqui? Dessa função aqui. Tá em vermelho, né? X está tendendo a 1. Quanto é o resultado aqui? 5. 5? 5 não, 4. 4? X está tendendo a 1. Quanto é o resultado? Repara que esse menos está aqui, ó. É o menos x. Menos x ao quadrado. É menos x ao quadrado mais 3x. Certo? Isso aqui repete de novo o limite de x tendendo a 1. Quanto é 1 ao quadrado, né? Cancela, né? Isso aqui, porque como essa função ali é contínua, eu posso aplicar direto. Quanto é 1 ao quadrado? 1. E esse menos aqui, ele entra, ficaria menos 1 ou ficaria somente 1 ao quadrado? Ficaria somente 1. Pronto, aí entra a história do velha história do parênteses, né? E na computação você precisa definir isso muito bem, onde é que está seu parênteses, certo? Quando você tem menos x ao quadrado, você está dizendo isso aqui, ó, é menos x ao quadrado. Se você tiver menos x ao quadrado, aí você está dizendo que isso aqui é menos x vezes menos x. Beleza? Beleza. Tá? Então, como a gente não definiu parênteses lá, você tem isso aqui. Entendi. Entendeu, né? Logo, você tem aqui menos 1, né? Menos 1 mais 3, correto? Correto. O resultado deu quanto? 2. O que é que significa dizer? Se o limite inferior e superior são o mesmo, então a função de x é 2. Então, isso aqui tá verdadeiro. Belezinha? Só o filé? Beleza. Só o filé. Para todo mundo entender, né? Então, vamos passar para o próximo passo aqui. Que é o seguinte. Ele vai definir agora a continuidade de função trigonométrica, certo? Então, ele vai definir o limite de uma função trigonométrica a partir da continuidade. Né? Quando ele olha para a continuidade. Aí, para ele poder fazer isso, ele faz a primeira suposição. Primeira coisa, quando você pega a função módulo do seno de x, isso aqui está entre 0 e 1, não é? Todo mundo entende isso? Que isso aqui está entre 0 e 1. Né? Para todo intervalo, a função seno de x, ela ficaria entre 0 e 1. Módulo da função seno de x. Isso aqui é menor ou igual que 1 e maior ou igual que 0. Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? E se eu disser para você que aqui, você está pegando valores aqui, por exemplo, que são valores de x, né? Valores reais aí. Você pode ter 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? Eu posso dizer, então, que a função seno, ela vai ser sempre menor ou igual que o próprio módulo de x, não vai? Todo mundo entende isso? Você pode repetir, por favor, professor? Posso, cara. A função seno, ela é sempre menor ou igual a 1, certo? O módulo dela, né? O módulo dela é sempre menor ou igual a 1, né? E maior ou igual que 0. Certo? Só que se você pegar, por exemplo, quanto é seno de 90? Lembro não, professor. É raiz de 2, é? 0,89. Seno de 90 é 1. Ah, Quanto é Né? seno de 30?
Não lembro, professor. Tá, então vamos lembrar isso aqui primeiro. Você bota aqui o seno, tá? Corre simples, tá, pessoal? Você bota aqui cosseno. Aí aqui você vai botar os ângulos, que são os ângulos mais conhecidos. 0, 30, 45, 60, e depois 90, tá? Aí do 0, você coloca aqui, começando com o 0, 1, 2, 3, 4. Aqui você começa ao contrário. 4, 3, 2, 1, 0. Você bota a raiz em cima e divide por 2. Bota a raiz em cima, divide por 2. Bota a raiz em cima, divide por 2. E assim você faz para todos. Bota a raiz em cima, divide por 2. Tá? Aqui é por 2, né? Quando você fizer isso, né? Colocar a raiz em cima. Isso é só um bizu de ensino médio, né, pessoal? Quanto é a raiz de 0? Quanto é a raiz de 0, galera? Eita, ninguém sabe quanto é a raiz de 0? É zero? É não. É 0. Quanto é 0 dividido por 2? Zero. 0 vezes 0 é 0. 0, exatamente, correto. Então, isso aqui é 0. Logo, sendo de 0 é 0. Quanto é a raiz de 1? 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente 1. 1 dividido por 2, deixa assim, 1 dividido por 2. Quanto é a raiz de 2? 1,4. Não está inteiro, então deixa assim. Raiz de 3 é 1,7. Não está inteiro, deixa assim. Mas quanto é a raiz de 4? 2. 2. 2 dividido por 2. 1. Então, isso aqui é 1. Você aqui, bota aqui 1. Aqui, de novo, raiz de 4 dividido por 2, isso aqui é 1. É 1. Né? Raiz de 1 é 1, vai ficar 1 meio. E aqui vai dar 0. Aí o que é que você pode dizer com isso? Que o seno de 0 é 0, o seno de 30 é 1 meio, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 meio, cosseno de 90 é 0. Beleza pura? Tá? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Isso aqui, obviamente, a gente teria que construir o círculo trigonométrico de raio 1, mostrar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, né? Depois de fazer essa brincadeira, você substitui o x por cosseno, o y por seno, através da relação de ângulos, né? Que você tem que o cosseno é o cateto oposto, a hipotenusa, e assim por diante, tá? Você faz essa brincadeira, você consegue mostrar isso aqui. Obviamente, isso aqui, talvez eu consiga mostrar isso para vocês em outra aula, mas isso aqui é para vocês terem visto em pré-cálculo, certo? Eu vou apagar isso aqui, para a gente poder dar uma analisada em outra coisa aqui. A gente acabou de ver que o seno de 90 é 1. Como o seno de 90 é 1, certo? Então, veja, se no lugar do x eu colocar 90, então esse cara aqui, ó, seno de 90 é 1. No lugar do x eu estou colocando 90. Esse resultado é 1. Aqui é 90. Eu posso dizer que 1 é menor do que 90, não posso? Pode. Se você colocar agora aqui, ó. Usa a calculadora aí, ó. Vamos botar aqui, ó. Seno de 1. Quanto é o seno de 1? O x é 1, tá vendo? Ó? O x é 1. E o seno de 1? Cadê a calculadora aqui? É 0,84, pelo menos. 0,84. Cadê a segunda função aqui? Trigonometria. Seno. Aí botou aqui, foi 0, né? Tá 1 aqui. Seno. Esse negócio aqui tá estranho, cara. Deixa eu ver aqui. O Google é só botar, professor, aparece logo. Parece logo, né? Sim. Seno de 1. Deve ser isso mesmo, acho. É bem próximo de 1 esse valor.
Não, tá aparecendo logo não, acho que porra é essa. Aqui apareceu. Deu 0,84 aqui. Ah, deve ser por causa disso aqui, ó. Dá um espaço aí, bota 100. Ah, Aí, pronto, sim, ó. pronto. Porque o Senna é brasileiro, né? O Sim é americanizado. Então tá aqui, ó, 0,84. Isso é menor do que 1, não é? É. Ó, se você botar 2, ó, tô pegando x igual a 2. 0,90. Tá vendo? Se eu botar 0, o que é que acontece? 0. 0,0.1, por exemplo. Ó, botei 0,1. O resultado deu muito próximo a 0,1. Tá vendo? No máximo, então, como eu estava falando para vocês, a função seno de x é x. Beleza? Todo mundo entende isso? Então, você tem aqui uma relação que é uma relação de desigualdade. A função seno é menor do que o módulo de x, a função módulo de seno, né? Módulo seno. É menor do que o módulo x e é maior do que 0. Eu posso ainda fazer o seguinte. Se você pegar, então, o módulo de seno de x menos seno de p, é fácil entender que isso aqui é igual a... é menor ou igual que x menos p, não é? Todo mundo entende isso? Sim, deu pra entender sim. Deu para entender, né? Aí, outra coisa que a gente pode fazer, então, supondo, ele fala aqui, que x menos menos p é menor do que 2r. Tá? Ele definiu, então, um raio, esse raio aqui em relação a esse r, e ele fala, olha, vou pegar que x menos p sempre é menor do que 2r. Se você tiver isso, então é seguro afirmar o seguinte, é seguro afirmar que o módulo de seno de x menos seno de p, isso aqui vai ser igual a... Aí você pode escrever essa parte aqui, olhando lá esqueci o nome, as propriedades de função seno e cosseno, né? Seno de A mais B é igual a seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A, né? E seno de A menos B, isso aqui é igual a seno de A, cosseno de B. Não sei se eu estou fazendo... o cosseno que é o contrário, isso aqui é mais menos. Aqui é seno de B, cosseno de A. Todo mundo entende isso aqui que está sendo feito, pessoal? Tá de boas? Isso aqui são propriedades, tá? Da soma de ângulos, né? Das funções seno e também tem a parte das funções cosseno, né? Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B, né? Mas a gente não está usando, está só usando aqui o seno de A mais B. Aí, se você somar esses dois caras, se somar, é fácil entender que seno de A cosseno de B, né? Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Deixa eu ver. Duas vezes isso aqui, né? Duas vezes isso aqui. Isso aqui é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B. Todo mundo entende isso? E aí, galerinha, todo mundo entendeu isso? Professor, estou entendendo, mas eu tive que olhar bem para as propriedades para poder entender essa última sentença aí. Essa última sentença aqui? Eu não entendi de onde surgiu o 2, mas aí eu olhei para cima, né? É a junção das duas, é isso? Isso, somando as duas, né? Tô somando. Aham. Esse cara com esse cara desaparece, esse cara com esse cara dá duas vezes isso, né?
Sim, sim. Certo? Aí tem outra coisa que a gente pode analisar, que eu vou colocar aqui, que é o seguinte, cosseno de A mais B, isso aqui é igual ao cosseno do primeiro, cosseno do segundo, eu sempre esqueci de escrever palavras, menos seno do primeiro, seno do segundo. Cosseno de A menos B, isso aqui é igual cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos mais, aqui no caso, que tem menos aqui fica mais, seno do primeiro, seno do segundo. Se você somar, você pode dizer que duas vezes cosseno de A, cosseno de B, é igual a cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, tá? Estou só fazendo a soma. O que eu quero é fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui essa expressão, e eu vou escrever ela em termos do seno e do cosseno da soma ou da subtração, certo? Eu tenho olhando para essa expressão e eu quero fazer isso. Para eu poder fazer isso, eu tenho que chegar aqui e dizer para ti, olha, que seno de x menos seno de p, né? Estou pegando a função modular, depois eu coloco o módulo, tá? Isso daqui eu posso reescrever como sendo o seguinte. Como sendo aí tem que mostrar isso aqui. Duas vezes seno de x sobre menos p dividido por 2, cosseno de x mais p dividido por 2. Tá? Fechou o módulo aqui. Então, eu estou reescrevendo esse cara dessa forma. Vamos ver se isso é verdade. Tá? Se você olhar para cá, seno de x menos p dividido por 2, seno de x menos p dividido por 2, isso aqui é igual a seno de x dividido por 2, cosseno de p dividido por 2, menos seno de p dividido por 2, cosseno de x dividido por 2, tá? E o outro lá é o cosseno de x mais p dividido por 2. Isso aqui vai ficar igual cosseno de x dividido por 2, cosseno de p dividido por 2, menos seno de x dividido por 2, seno de p dividido por 2, tá? Agora vem outro trabalho aqui, que é o trabalho de multiplicar. Esse produto desses dois caras, que é o que está sendo feito bem aqui, ó, o produto, né? O produto desses dois caras vai ficar igual a quanto? A não ser que eu esteja fazendo... A não ser que eu esteja fazendo do outro sentido. Tá, posso ver... Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal, que eu tô achando que eu tô fazendo isso aqui. Esse daqui, vamos supor que esse cara seja A. A é igual a x menos p dividido por 2. B é igual a x menos p mais p dividido por 2. Certo? Então, você teria ali 2 seno de A cosseno de B. Isso aqui ficou igual a quanto, hein? 2 cosseno de A, 2 seno de A cosseno de B. 2 seno de A cosseno de B. A é a soma mais a subtração. Tá, então isso aqui vai ficar seno de A mais B, é isso? Seno de A mais B, seno mais seno. Aí eu tava complicando demais aquele outro braço.
tá? Quem é A? A é esse cara aqui. Quem é B? É esse cara aqui, né? Então, é fácil analisar que isso aqui vai ficar seno de o A vai ser x menos P sobre 2, mais x mais P sobre 2. Isso aqui dá x, não é? Vocês conseguem observar isso? Mais, vou botar aqui, mais a próxima parte, qual é a próxima parte? É a subtração, né? Seno x menos P sobre 2, menos x mais P sobre 2, tá? Isso aqui vai ser igual. Então, você tem x mais P, x menos P sobre 2, x mais P sobre 2, tá? Então, vamos deixar assim, né? X mais P, x menos P sobre 2, mais x mais P sobre 2, isso aqui é igual a mesma base, né? Repete a base. X mais menos P, mais x mais P. Obviamente, isso aqui é 2x. Concordam comigo? Todo mundo entendeu isso? Porque quer somar? Sim. Sim, né? Então, esse resultado aqui Entendi. fica x. X menos P sobre 2, mais x mais, não, menos, né? A próxima parte aqui, ó. Menos x menos P mais P sobre 2, isso aqui é a mesma coisa, isso é a mesma base, 2, x menos P, né? Menos x menos P. Todo mundo entende que o resultado aqui ficaria, esse x cancelado com esse x, ficaria menos 2P. Então, o resultado daria menos P. Concordam comigo? Concordo. Concordam, né? Então, quando você passa para cá, você está obtendo que um cara é x e o outro é menos P. Ó, quando você olha para cá, então, você vai ter x mais o seno de x mais o seno de menos P. Certo? Logo, esse cara aqui todinho aqui, você está escrevendo como se fosse quem? Você está escrevendo como sendo seno de x mais o seno de menos P. Só que a função seno é uma função ímpar, né? Aí, se você lembrar da propriedade de função ímpar, você pode dizer que isso aqui vai ficar seno de x menos o seno de P, tá? O que é uma função ímpar, pessoal? Função ímpar é aquela função que você pega a f de menos x, isso aqui é igual a menos a f de x. Tá? Se a função é par, a f de menos x, isso aqui é igual a f de x. Isso aqui é uma função ímpar, né? Isso aqui é uma função par. Certo? Isso aqui também é para vocês terem visto em pré-cálculo, suponho eu. Aí você tem isso, então, seno de x menos seno de p. E, no fim das contas, eu estou dizendo que esse cara aqui, ó, seno de x menos seno de p, é escrito dessa forma. E a gente acabou de mostrar que realmente isso acontece. Né? A gente partiu desse processo aqui todinho aqui e chegou a esse resultado. Tá? Então, você pode escrever seno de x menos p dessa forma. O que é que significa isso? Que agora você tem o seguinte. Agora você tem que o módulo de seno de x menos o módulo do seno de p. Isso é igual, né? Pode estar igual a duas vezes, o módulo duas vezes do seno de x menos p sobre 2, né, vezes o cosseno de x mais p sobre 2. Certo? Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Por questão de modular, função modular, você pode dizer o seguinte, você pode aplicar simplesmente dizer que isso aqui é 2, porque o módulo de 2 é 2, módulo da função seno de x menos p sobre 2, vezes o módulo da função cosseno de x menos p sobre 2.
Aí fechou o módulo. Todo mundo entendeu isso? Tá de boas até aqui? Né, tem uma propriedade que você pode fazer isso. Aqui eu botei menor ou igual, mas na realidade você pode até colocar igual aqui. Então você está pegando o módulo geral aqui, né? Aí que você está pegando o módulo das partes. Aí, daí você tira o seguinte. Do cosseno, né? Do cosseno, a gente tem o seguinte. Cosseno, a função cosseno, é uma função que você pode substituir, por exemplo, o x por zero e não teria problema nenhum, né? É uma função que você consegue definir melhor do que essa função seno, né? Acaba acontecendo isso. Então, daqui você tira, né, de cosseno, que o módulo da função cosseno, ela é menor ou igual que 1. Assim também como a seno, né, função seno. Mas você pode dizer, então, que o módulo da função cosseno, ela é menor ou igual que 1. Como ela é menor do que 1, então você pode afirmar o seguinte, que o módulo de seno de x menos seno de p, isso aqui vai ser menor do que 2 vezes, menor ou igual, 2 vezes ao seno de módulo do seno de x menos p sobre 2. Fechou, tá? Então, você tem isso. E além disso, né, obviamente, você pode escrever que esse cara aqui ele é menor ou igual do que o próprio x, tá? Então, você teria aqui menor ou igual que 2 vezes o módulo de x menos p sobre 2. Obviamente, esse aqui, né, esse 2 aqui, cancela com esse 2 de baixo. Então, isso aqui vai ficar igual ao módulo de x menos p. O que é que significa isso, pessoal? Essa parte todinha aí que ele construiu, que ele está tentando mostrar, é só para dizer o seguinte, né, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né, com delta dependente de epsilon, tal que a função que você está pegando é uma função do tipo f de x igual a sin de x, né? Então, quando você tem x menos p menor do que delta, isso aqui vai implicar que você tenha a f de x menos a f de p, que seria a função seno, né? Função seno de x, função seno de p. Isso aqui vai ser menor do que epsilon, certo? Ou seja, quando a gente coloca dessa forma, você está dizendo, então, que a função seno de x é uma função que ela é contínua. Belezinha, galera? Então, ele faz toda essa brincadeira para chegar a esse resultado e dizer, olha, a função, ela é contínua, a função seno. Certo? O que é que significa dizer isso? Que o limite de x que tende a p da função seno de x, isso aqui é igual a seno de p. Beleza, pessoal? Tá claro para todo mundo? Dá para todo mundo entender isso? A ideia, pelo menos? Assim, professor. Tá assim, né? Pronto. Aí, agora, a partir disso, né? Como a gente já sabe que a função seno é uma função contínua, sabe que o limite dela, de x tendendo a p, da seno de x é igual a seno de p, a gente tem condição de fazer uma coisinha chamada limite fundamental do cálculo, né? Limite fundamental do cálculo, né? Cálculo diferencial, integral. Tem vários limites fundamentais, né? Mas esse daqui é um deles. Aí esse limite fundamental é você pegar, por exemplo, o limite de x tendendo a zero. Aqui, deixa eu apagar aqui. X tendendo a zero. De seno de x sobre x. Seno de x sobre x. E dizer que esse cara é igual a 1. Tá? Então, você tem isso aqui. Isso aqui é um limite fundamental. Né? E aí ele vai, a primeira coisa, ele vai demonstrar isso e depois a gente vai aplicar isso. Essa é a ideia. Então a gente vai ter que lembrar que sempre que você tiver o limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x, esse resultado é 1. E a partir desse resultado, a gente vai construir todos os limites das funções trigonométricas.
né? Ou seja, primeiro você vai assumir, vai demonstrar que esse limite é verdadeiro. Como é que você demonstra isso? Pelo teorema do confronto. Como é que você faz isso? Primeiro, você vai dizer que zero é menor do que seno de x. Certo? Isso aqui é menor do que x. E x é menor do que a tangente de x. Primeira coisa. Tá? Então, você tem aqui 4 funções, né? Aí eu vou pegar agora, vou dividir todo mundo por x. Certo? Vou dividir todo mundo por seno de x, na realidade. Então, vou dividir todo mundo por seno de x. Então, isso aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar x sobre seno de x. Isso aqui vai ser menor do que a tangente de x dividido por seno de x. Né? Essa parte aqui vai ficar... Tangente é seno sobre cosseno, né? Se eu dividir por seno, isso aqui dá 1 sobre cosseno, correto? Todo mundo entende isso? Sim, eu quero entender sim. É para entender, né? Então, você tem 1 menor do que x sobre seno de x. Esse 1 é menor do que 1 sobre cosseno de x. Mas eu posso inverter. Quando eu inverto, eu troco esse sinal aqui também. Tá? Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Aqui você pode dizer que é cosseno de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Todo mundo entendeu isso que foi feito? Tá claro para todo mundo? Só para vocês terem ideia, 1/2 é 0,5. 2/3 é quanto, hein? É 0,6, né? Então, 1/2 é menor do que 2/3. Certo? Se eu trocar aqui, eu posso dizer que aqui é 2, aqui eu vou dizer que é 3/2. Isso aqui funciona, esse sinal aqui, quando eu troco? Qual o sinal que vai ter aqui agora, quando eu troquei? Fiz essa troca. 2 é 2, 3/2 é 1,5. Então, 2 é maior do que 1,5. Então, se eu troquei aqui, você também troca esse sinal. Beleza pura, pessoal? Deu para entender? Beleza, professor? Beleza, né? Então, você tem o cosseno, né? Você vai ter aqui cosseno de x menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Se você calcular o limite de x tendendo a zero da função cosseno, isso aqui, como a gente já mostrou que ela é contínua, você tem um cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero, hein? Para quem não lembra, o resultado é 1. Isso. Cosseno de zero é 1. E quanto é o limite de x tendendo a zero de 1? Para quem não lembra, o limite de uma constante é a própria constante. Tá? Você não está derivando, né? Você está calculando o limite daquela constante. Então, o limite dessa constante aqui é o limite de 1 com x tendendo a zero, que como aqui não tem x, é 1. O que é que foi que aconteceu? A gente calculou o limite dessa função inferior, o limite da função superior, e os dois resultados foi 1, com x tendendo a zero. Logo, você tira aqui o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Isso aqui é igual a quanto? Isso é igual a quanto, pessoal? Sei que vocês estão com preguiça de falar, tá? Mas lembrando o teorema do confronto, quando a função superior, o limite da função superior é igual ao limite da função inferior, significa dizer que a função do meio tem o mesmo limite. Certo? Então, a gente vai sempre assumir agora, certo? A verdade absoluta é que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Você vai sempre assumir isso. Partindo desse pressuposto, né? Quanto é o limite? Vamos lá. Quanto é o limite de seno
de 5x com x tendendo a zero sobre o x. E aí, galera? Alguém sabe me responder? Alguém sabe qual é a ideia? Bom, pessoal, reajam, pessoal. Vocês estão entendendo a aula? Eu tô pensando aqui, professor, peraí. Estamos pensando, professor, estamos pensando. Tá pensando. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, vocês falem que... Joel, é possível cortar o X ou não? Não, você não pode fazer isso não, tá? O que você pode fazer é você pensar no argumento. Qual argumento que tem aqui? Nesse argumento aqui, ó. 5x. Aqui embaixo não tem esse argumento. O que é que tá faltando para completar aquele argumento? O 5, né? Se você bota um 5 embaixo, esse aqui tá vindo extra. E agora, o que é que eu faço para não deixar esse extra? Como assim, deixar esse extra? Bota em cima também, né? Porque eu teria que multiplicar por 1. Aham. E 1 é um número neutro, né? Aí Multiplicar repara. pelo conjugado? Ah, não. Não, por 1, né? Que é 5 dividido por 5 é 1. Uhum. Né? Você tem que sempre pensar no argumento. O argumento tem que ser igual ao que está embaixo. Tá? E para isso acontecer, você tem que... Ó, esse 5 aqui apareceu como extra. Para mim poder retirar ele, não tinha estar colocando ele à mão, né? Eu tenho que multiplicar por 5. Tá? Tá, entendi. Aí, nesse caso aqui, esse limite aqui é 1. É o limite 5, sendo de 5x. Sobre 5x é 1, quando x tende a 0. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 1, que é 5, né? Sim, professor. Isso Não. se tivesse esse argumento embaixo, ou não? Se tiver o argumento embaixo. Se não tiver, Tá. Professor, ou não. tem aquela propriedade dos limites, né? Que, tipo, se tiver um limite de 5x, aí eu posso só colocar o limite de x e passar o 5 para o outro lado multiplicando. Acho que é uma coisa assim, que fica 5 vezes o limite de x. Sim, você pode fazer isso, mas no seno você não pode fazer isso, não. Não pode fazer aí, né? Não, porque, veja, seno de x é diferente, tá? Se você estiver calculando aqui o limite do x tendendo a 0 de seno de x, né? Isso tudo bem que você escrever diretamente, que isso aqui é seno de 0. Ó, você está botando seno de 0. Isso aqui, tudo bem, porque a função seno, ela é contínua. Agora, se você tiver esse limite aqui, de x tendendo a 0, de seno de x, sobre 2x, por exemplo, tu vai substituir aqui por x por 0, aqui também por 0. Como é que fica? Fica 0 em cima, 0 embaixo, não é? Isso. Mas a gente acabou de ver que o limite de seno de x sobre x, isso aqui é 1. Então, isso aqui vai dar 1, e o que tem de constante a mais aqui, que é o 2. Entendeu? Que é diferente. Certo. Aqui, vamos ver o que, é que acontece aqui. Ó. Se tiver desse jeito aqui, o que é que tem no argumento aí? 3 meio vezes x. 3 meio vezes x. Ó, você tem que fazer esse argumento aparecer também embaixo. Como é que você faz para aparecer embaixo? Multiplicando em cima e embaixo do 3 meio, né? Então, você bota aqui 3 meios aqui, você bota 3 meios aqui. Beleza? Então, o limite aqui, desse limite aqui, esse resultado aqui todinho, quanto é? 1. O resultado final ficou quanto? 1 vezes 3 meio, né? Que é 3 meio. Belezinha? Se você tiver isso aqui, ó. Limite, vamos complicar um pouco mais. X tendendo a 0 é 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. E agora, como é que a gente faz?
Um menos cosseno de x é igual a seno de x? Não necessariamente. Mas você tem o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Você tem isso. Daqui você tira que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, correto? Correto. Aí aqui, ó, tá faltando um quadrado bem aqui. Como é que eu faço para aparecer esse quadrado ali? Tem que multiplicar por cosseno de x pelo conjugado? Pelo conjugado, exatamente, conjugado. Né? Quem é o conjugado aqui? 1 menos cosseno de x. 1 mais, né? O que que 1 tem mais, no aqui? caso. 1 mais cosseno de x. Aí, em cima e embaixo. Certo? Quando você multiplica por esse conjugado, você vai ter o seguinte. Esse aqui eu vou botar lá embaixo, tá? Você vai ter que é o limite de x tendendo a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de x, não é isso? Menos cosseno ao quadrado de x, né? Que é esse vezes esse cara, que é a menos b vezes a mais b. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? E embaixo você vai ficar com x ao quadrado e você ainda vai ficar com 1 mais cosseno de x. Tranquilo, pessoal, até aí? Todo mundo entendeu isso até aí? Tô entendendo. E quanto é isso aqui? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí é seno de x ao quadrado. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero do seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Fechou o parênteses aqui. Certo? Aí agora, vamos botar aqui em outra página. Só olhando aqui, ó, só vou reescrever, tá bem? Ó? Quando eu for reescrever, vai ter o limite de x tendendo a zero, seno de x sobre x. Isso tá ao quadrado, não tá? Não tá ao quadrado os dois? Sim, sim. Então fica ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. E agora, quanto é o resultado? Quanto é o limite de x tendendo a zero de seno de x por x? 1. 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Mais não, né? Vezes 1 sobre 1. Quanto é cosseno de zero, né? Porque aqui você pode substituir direto. Quanto é o cosseno de zero? É 1. É 1. O resultado final ficou quanto? 1,5. 1,5. Belezinha, galera? Não é coisa de outro mundo. Né? Não é coisa de outro mundo. Só não é tão fácil, né? Mais exemplos, né? Deixar um aqui para vocês fazerem aqui. Vamos pegar aqui. Vou pegar esse daqui. Limite de x tendendo a zero da tangente de 3x sobre seno de 4x. Então, quanto é esse resultado aqui? Lembrando que a tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Tá? Vocês vão ter que usar isso em algum momento. Calcula esse limite aí, pessoal. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá? Eu vou só beber uma água aqui. Dei aqui vocês aqui. Aqui.
E aí, alguém conseguiu terminar? Gonçalves, posso terminar? Pode, professor. Posso, né? Então, esse limite aqui, vou botar aqui em outra página. Limite de x que tende a zero, a tangente de 3x sobre seno de 4x. Se não me engano é isso, né? Então, conferir? Isso mesmo. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é pegar a tangente e escrever ela em termos do seno e do cosseno. Então, vai ficar seno de 3x sobre cosseno de 3x. Isso é a tangente de 3x. Vezes o restante, que é 1 sobre seno de 4x. 4x. Todo mundo entendeu isso aqui até aqui? Ah, de boas? Tá de De boa. boas.
Pronto. Aí eu vou isolar cada uma dessas funções trigonométricas, certo? O função cosseno não me interessa, porque o que é que acontece? Quando o x tende a zero nessa função cosseno, o resultado não é zero, é 1, né? Então, ela pode estar aqui onde ela estiver e eu posso calcular o limite dela diretamente. Então, o limite da função cosseno, quando x tende a zero, cosseno de 3x, x está tendendo a zero. 3 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Tá? Então, você, no final das contas, está calculando o limite daquela função ali. Você, no final das contas, vai estar calculando o limite de x tendendo a zero, de seno de 3x, né, sobre seno de 3x sobre seno de 4x. Todo mundo entendeu o que foi que aconteceu com o cosseno, né? Tá de boas? Professor, não entendi não, como é que é aí? Ó, você lembra que o limite de uma função, o produto de duas funções, f vezes g, por exemplo, você poderia dizer que isso aqui era o limite da f vezes o limite da g? Você lembra disso? Sim. Como a função ali que você está pegando, né, a função g, é a função cosseno de x, então você está zero do cosseno de 3x. Certo? Essa função, ela é contínua, então isso aqui ficaria cosseno de 3 vezes 0. Quanto é cosseno de 3 vezes 0? É igual a cosseno de 0. Quanto é cosseno de 0? 1. Então, você entende que isso aqui só ficaria o limite da f? Né? O limite da f. Tá? Então, você não precisa calcular em relação ao cosseno, você só precisa calcular em relação ao seno, né? Correto? Ah, tá certo. E agora, o que é que eu faço? Qual o limite que a gente conhece? O limite que é sempre verdadeiro. É o limite onde seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1, não é? Ali não tem seno de x por x. Tem seno por seno. Mas como é que eu faço para aparecer esse x embaixo? E que tipo de x tem que aparecer? Você olha para o argumento aqui, ó. Qual é esse argumento aqui? Não é 3x, não é isso? Sim. Aí você vai aqui, você vai pegar para resolver esse cara aqui, esse cara do 3x, você vem aqui e bota 3x dividido por 3x. Beleza pura até aí? Certo? Beleza. Certo. Então vai ficar limite de x tendendo a zero. Eu vou deixar o 3x aqui isolado. Eu vou deixar agora separado 3x por 3x. Seno de 3x por 3x. E aqui você ainda tem ainda o seno do 4x. Né, que é 1 sobre seno de 4x. Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo entendeu o que foi feito? Tranquilo? Só fiz separar, né? Para poder isolar esse cara aqui. Porque esse limite aqui eu conheço, não é? Quanto é esse limite? É 1. É 1. Então esse cara aqui vai para 1. Aí vai sobrar quem agora? Vai sobrar o limite de x tendendo a zero de 3x sobre seno de 4x. E agora, o que é que eu faço? Está aqui em outra página. Limite de x tendendo a zero, 3x sobre seno de 4x. O argumento que eu tenho aqui é 4. O argumento que está aqui é 3. Como é que eu faço para aparecer esse 4? E aí, galera? Ou então, como é que eu faço para ficar uma cor do tipo seno de 4x por 4x? Como é que eu teria que fazer isso? Como é que eu faço para aparecer isso? Multiplica pelo conjugado? Multiplica pelo conjugado, não. Tá perto disso aí, mas não é o conjugado. Você multiplica pelo argumento embaixo e em cima.
Não é isso? Sim. Ó, e veja, esse x cancela com esse x. Esse termo aqui, ó. Quanto é esse limite aqui? Quanto é o limite de seno de x por x? É 1. Sobrou quem? O 4. E o 3 sobrou, não? Ah, o 3, isso. Joel, uma dúvida. Você Não. aplicou o 4x só nesse seno de 4x, foi? Foi. 4x embaixo e em cima, né? Expliquei. Uhum. Aí com o rima eu cancelei x de baixo, né? Professor, Foi não, meu filho. então eu posso ir multiplicando pelo argumento até chegar no que eu quero, né? Tipo, para simplificar, para deixar por exemplo, sendo de 4x sobre 4x. Isso, você pode fazer isso até o momento certo. Um exemplo disso, né? Deixa eu botar aqui outro exemplo aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um exemplo mais interessante aqui. Isso daqui, não. Pode ser que seja. Tá, vamos botar um de cabeça aqui. Limite de x tendendo a zero, certo? De seno de 5x por seno de 8x aqui, por exemplo. Quanto é esse resultado? O que você espera que dê? Como é que você faria aqui, no caso? E aí, galera? A gente pode multiplicar 5x em cima e embaixo? Pode, é uma ótima ideia. Então, você teria aqui, ó, 5x em cima, o seno de 5x, seno de 5x dividido por 5x, não é assim que você está dizendo? Ainda tem aqui 1 sobre seno de 8x. Para resolver esse do 8x, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo de 8x também, né? Embaixo e em cima, não é assim? Uhum. Aí repara que tem x aqui e tem x aqui. Eu posso cancelar esses dois, não posso? Pode. Quanto é esse limite aqui? É 1, exatamente. Quanto é esse limite aqui? Quem foi que sobrou? 5 oitavos. 5 oitavos. Belezinha? Tá, então essa é mais ou menos a brincadeira, né? Então, professor, quando eu ver assim, que vem sendo em cima e sendo embaixo, é só multiplicar e cortar e ser feliz. Só multiplicar, cortar e ser feliz, exatamente. Mas se eu tiver assim, x que tende a p de seno de x ao quadrado menos p ao quadrado dividido por x menos p. E agora, o que é que eu faço? Dá para fatorar esse seno de x ao quadrado menos p ao quadrado? Dá para fatorar. Não é uma boa ideia, mas dá para fatorar. Mas dá para multiplicar pela mesma expressão, essa x ao quadrado menos p ao quadrado, que né, a gente estava fazendo? Dá sim. Certo? Só que você teria que fazer o seguinte. Olha para o argumento. Você sempre tem que pensar no argumento. Aqui tem x ao quadrado menos p ao quadrado. Aqui só tem x menos p. Vamos poder chegar a esse mesmo argumento. O que é que eu tenho que fazer? Teria que multiplicar por x mais p, né? X mais p. Então, você vai ter que multiplicar por x mais p embaixo e em cima também, não é? Sim. E quando você fizer isso, você vai ter o limite de x que tende a p, né, de seno de x ao quadrado menos p ao quadrado dividido por x ao quadrado menos p ao quadrado vezes x mais p. Aí você olha, quanto é esse limite aqui?
Quanto é esse daqui agora, com x tendendo a p? X está tendendo a p. Quanto é esse limite aqui? 2P. 2P. Pronto. É, Fácil. fatorando não ia ficar muito legal, não. Ia sair mais demorado. Assim, bem mais demorado. Uma outra opção que você pode fazer é sempre pegar o argumento do seno e chamar por uma função u. Aí esse é outro argumento que você pode fazer. Substituição, né? É substituição. Você pode pensar dessa forma. Se você tiver, por exemplo, agora... eu não sei se eu ainda lembro ainda. Faz muito tempo que eu não faço esses cálculos. X tende a zero. X mais seno de x. Dividido por x ao quadrado menos seno de x. Quanto é esse limite? E agora? Tá, vamos lá, vamos dar a ideia aqui, certo? Aqui tem seno de x, aqui tem seno de x. Tá? Então, se os dois têm seno de x, ele tem que ficar sobre x, né? Então, vou dividir todo mundo aqui por x, tá bom? Se eu dividir todo mundo por x, tanto embaixo como em cima, estou dividindo tanto embaixo como em cima por x. Então, x mais seno de x dividido por x. Isso aqui, x ao quadrado menos seno de x dividido por x. Todo mundo entende isso? Foi feito? Sim. Pronto. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. X dividido por x, quanto é? Quanto é x dividido por x? Mais. Exatamente. Seno de x sobre x. Isso dividido por... Aí aqui você teria outro limite de x tendendo a zero, né? Vocês lembram dessa história, né? Que é o limite da divisão, é a divisão dos limites, né? Aqui você teria x ao quadrado dividido por x. Quanto é? X ao quadrado dividido por x? X. Menos seno de x. Sobre x ainda. Quanto é... deixa eu pegar aqui. Quanto é o limite de seno de x por x? Quanto é esse limite aqui? Com x tendendo a zero. É um não. É 1. Quanto é 1 mais 1? 2. 2, tá certo. Quanto é o limite de x tendendo a zero? 0. 0. Quanto é o limite de seno de x sobre x? Menos 1 aí, né? O resultado final foi quanto? Menos 2 sobre 1. Menos 2, né? Só isso mesmo. Menos 2. É verdade, menos 2. É difícil, pessoal. É aquela coisa, é treino, né, professor? Tem que ter o olho de águia. É a treino. prática aí. Tem que Pelo praticar. visto, dá pra complicar aí, viu? Dá para complicar. Só que lembrando, cada tipo de questão se resolve com uma sacada rápida, né? Uma coisa rápida. Você sempre tem que pensar no argumento do seno. Você sempre tem que pensar nisso. Outro exemplo. Vamos lá, pegar aqui. Vamos ver se vocês já estão acostumados. Limite de x tendendo a zero. 3x ao quadrado dividido por tangente de x, seno de x. E aí, como é que eu faço isso aqui? Eu primeiro tentaria escrever a tangente como cosseno de seno, né? A fórmulazinha lá dela. Então, ficou 3x ao quadrado dividido por seno de x sobre cosseno de x vezes seno de x. E agora?
Agora divide tudo por x, ou não? Divide todo mundo por x? Será que dá? Não sei. Não, precisa não, tá? Porque esse cara precisa de um x e esse cara precisa de um x. Você teria que dividir por x ao quadrado. Você entende que esse daqui precisa de um x e esse precisa de um x? Ah, sim. Aí tá multiplicando, então você precisa, não tá somando. Se for somando, dividir todo mundo por x. Como tá multiplicando, é por x ao quadrado, entendeu? Ei, professor, Hum. e se eu realizar essa multiplicação e substituir seno de x ao quadrado por cosseno de x ao quadrado menos 1? Não vai dar legal, não. Vai dar não? Vai dar, não. Vai ficar bem pior, viu? Vai dar, não. O que você pode fazer aqui agora é você lembrar que o cosseno, né, o limite do cosseno aqui, ele é 1. Então, como ele é 1, eu posso calcular diretamente e não modifico isso aqui. Aí vai ficar somente esse cara aqui. O 3 eu posso tirar do limite. Então, ficar 3, limite, x tendendo a 0, de x ao quadrado sobre seno ao quadrado de x, correto? Ok. Correto. Tá? Aí isso aqui você pode fazer assim, ó, 3, limite de x que tende a 0, de 1 sobre seno de x sobre x, isso ao quadrado. Vocês entendem o que foi feito? Que o x está aqui, ó. Aí eu passei ele para cá como se fosse fração. Aí você tem fração sobre fração. O que é que você faz? Você não repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda? Só que eu fiz o contrário, entendeu? Vocês conseguem entender isso? Se não conseguirem entender isso, vocês conseguem entender isso aqui, ó. Mais fácil. Até aqui tudo bem, né? Aí agora eu posso botar novamente aqui x ao quadrado. Posso botar novamente aqui, como tem seno ao quadrado de x, para eu poder cancelar esse limite ficar 1, eu poder botar x ao quadrado aqui. Só que eu estou botando esse x ao quadrado à mão, né? Deixa eu botar aqui em outra cor, vermelho aqui. Se eu estou botando aqui x ao quadrado à mão, ele tem que vir para cá também. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Né? X ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui cancela com esse, ó, tá vendo? Ó? Vai ficar 1 sobre seno ao quadrado sobre x ao quadrado. Né? Aí esse quadrado aqui, desses dois caras, desse e desse, eu posso botar dessa forma. Posso botar assim, não posso? Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Entendi, professor. Eu só fiquei um pouco confuso porque o senhor colocou só o seno ao quadrado e não o seno de x ao quadrado. Aí bagunçou minha cabeça um pouquinho, mas agora deu para entender. Tá. Aí, tá, entendi. Bota esse limite aqui de seno de x por x. Com x tendendo a 0. É 1. Então, esse resultado todinho aqui é 1. Né? Logo, 3 vezes 1 tá quanto? Tá 3, né? Beleza, pessoal. Todo mundo conseguiu entender? Comparação, hein? Todo mundo conseguiu entender, né? Tá tranquilo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais um. Vamos ver se vocês conseguem agora. X. Com x tendendo a π. Eita porra. Seno de x. Não é tão difícil não, tá? X menos π. E aí, como é que a gente faz isso aqui? E aí, galera, alguma ideia? Zero ideias, professor. Zero ideias, né? Esse caso aqui é um caso atípico, né? Aí você tem que lembrar, olhar para esse cara aqui e olhar para esse cara aqui. Certo? O x está tendendo a π. O x não está tendendo nem a zero, né? Para tá tendendo a zero para poder o limite ser 1, né? Então, para você poder ajeitar isso aqui, primeiro o limite, você ajeita primeiro isso aqui. Então, você vai dizer que u é igual a x menos π, tá?
Se U é igual a x menos π, significa dizer que x é igual a U mais π. E a outra coisa é que quando x tende a π, se você substituir aqui x por π, π menos π, quanto é? Π menos π, Zero. Nada. zero, né? Aí você olha, então, esse limite aqui, ele vai ficar, com a substituição, o limite de U tendendo a zero, certo? Seno de x, só que agora você não estava escrevendo em função de x, você está escrevendo em função de U. Então, é U mais π dividido por U. Né? Aí você tem que lembrar agora quanto é o seno de U mais π. É o seno de A mais B. É o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Tá? Aí você tem que lembrar que π é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1, o seno de 180 graus é zero. Certo? O que significa dizer? Que esse cara aqui vai para zero, e aqui ficaria menos 1 menos seno de U. Logo, isso aqui vai ficar limite de U, que tende a zero, de menos seno de U sobre U. Então, daqui eu posso afirmar que esse resultado é menos 1. Todo mundo consegue entender isso? Tá claro para todo mundo? Pera, por que o cosseno saiu? Por que o cosseno saiu? Porque 0 vezes cosseno, quanto é? 0. Beleza? Entendeu? Ok, sim. Professor, Pode não, meu filho. por que o limite de U tendeu a zero mesmo? Que eu esqueci. Porque o x está tendendo a π aqui, ó. Quando o x tende a π, né, você vai substituir aqui o x por π, ó. Você substitui x por π, π menos π é zero. Zero, zero. Entendi. Beleza? Ou seja, cada questão é uma forma diferente de você resolver, de você pensar, de você agir. E essas coisas só vêm com a prática, tá, pessoal? Né? Vocês vão ter que praticar e resolver esses exercícios. Tem exercício bem mais complicado, né? E se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá na monitoria, pode mandar para mim lá, fica à vontade. Essa daqui é a parte mais, que envolve mais conceitos em relação àquilo que vocês viram em trigonometria, né? Porque você vai ter que usar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Você vai ter que usar que o seno de A mais B, isso aqui é igual ao seno do primeiro. Vou botar aqui A mais ou menos, tá? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais ou menos seno do segundo, cosseno do primeiro. Você vai ter que usar cosseno de mais ou menos A mais ou menos B. Isso aqui vai ser cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos mais, se aqui for mais, aqui é menos, seno do primeiro, seno do segundo, né? Você vai usar, tem outras propriedades, que é a propriedade do ângulo duplo, né, que é o seno de A mais A, o cosseno de A mais A, ou seja, você vai mostrar que o cosseno de 2θ, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ, aí como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, isso aqui então ficaria 1, mais cosseno. Como é que é, macho? Eu acho que eu confundi as bolas aqui. Isso aqui é cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui você pode escrever como sendo 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Né? Você consegue mostrar isso a partir dessas fórmulas. E o seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, tá? Ou seja, você pode usar qualquer uma dessas expressões, e você ainda tem que também tem a da tangente, né? Que a tangente de θ é o seno de θ sobre cosseno de θ. Você tem que a secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Você tem que a cossecante, né? A cossecante de θ é igual a 1 sobre seno de θ. A cotangente, né, de θ, isso aqui é igual ao cosseno de θ sobre seno de θ. Então, todos esses exercícios com funções trigonométricas, você pode usar essas propriedades, pode ocorrer de você usar essas propriedades, de usar essa manipulação aqui,
né? E esta também. Mas no final das contas, o que realmente vai valer a pena é você sempre pensar da seguinte forma, né? Como é que eu deixo o argumento igual ao denominador para mostrar que esse resultado é igual a 1. Você sempre tem que procurar mostrar isso aqui, tá? Enfim, galerinha, por hoje é isso que a gente tem que... complexo. Por hoje é isso que a gente tem para mostrar, né? Com isso, a aula, a gente encerra o capítulo 3 do livro do Griffiths. Griffiths não, né? Do Guidorizi. Né? Do Guidorizi, livro do Guidorizi. E a próxima aula a gente começa o capítulo 4. Se vocês tiverem dúvida, deixem as dúvidas, tragam as dúvidas que a gente vai conversando, vai discutindo, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá bom?